Imagine ser um prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Confinado, sem esperança de fuga. Seus colegas foram mortos. Você está longe de casa. Cercado por inimigos armados, querendo uma desculpa para apertar o gatilho e acabar com a sua vida. E fora das paredes, dos arames desse campo de prisioneiros, a guerra de todas as guerras. Seu país em chamas, seus amigos morrendo, o desespero de não saber se seus filhos estão vivos, uma guerra que parece não ter fim. Nestas circunstâncias terríveis, a esperança de vida pode chegar de várias maneiras. Das maneiras mais simples, no vídeo de hoje, uma história incrível de como a Rolex desempenhou um papel de esperança nos prisioneiros aliados e se entrelaçou com uma das fugas de prisão mais famosas da história. O ano era 1943 e Hans Wilsdorf, o fundador da Rolex, teve uma ideia sem precedentes. Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, ele queria oferecer aos prisioneiros de guerra aliados a oportunidade de comprar um relógio Rolex, mas com uma condição especial. Eles fariam o pedido do seu relógio enquanto estivessem presos nos campos alemães, sem ter que pagar nada por ele. Eles apenas fariam o pedido. E só iriam pagar pelo relógio depois de serem liberados dos campos, após a guerra. E por um instante, pessoal, vamos nos colocar no lugar dos prisioneiros. Você está totalmente à mercê do seu inimigo, sem saber quando e se vai sair desse inferno. Mas você recebe uma carta dizendo: quando você sair, você me paga. Acredito que nesse momento, os prisioneiros souberam, mais do que ninguém, o verdadeiro significado da palavra esperança. A neutralidade da Suíça durante a guerra tornou esse plano viável, já que Wilsdorf poderia entregar os relógios de maneira confiável aos campos de prisioneiros de guerra. Estima-se que mais de 3.000 relógios foram encomendados pelos oficiais prisioneiros. Para realmente entender o significado desse gesto de Wilsdorf, é essencial compreender a escala dos abusos durante a Segunda Guerra Mundial. Como observou o historiador Tony Judt, a enormidade, brutalidade e desumanização dos crimes cometidos pela Alemanha nazista é quase impossível de se racionalizar. Judt também enfatiza o trauma psicológico e emocional infligido aos sobreviventes, às testemunhas e às gerações futuras. Cicatrizes que continuam a moldar a consciência coletiva da Europa e do mundo até hoje. A brutalidade enfrentada pelo que estavam nas mãos dos nazistas era inimaginável. James Nutting, mais especificamente como o Cabo Clive James Nutting, foi um militar da Força Aérea Real Britânica, Royal Air Force, que foi mantido prisioneiro de guerra, POW, no campo Stalag Luft 3 durante a Segunda Guerra Mundial, e ele realmente desempenhou um papel crucial na famosa tentativa de fuga conhecida como Great Escape, que ocorreu em março de 1944. 76 aviadores aliados realizaram então uma das fugas de prisão mais famosas da história, fugindo do campo nazista da Luftwaffe Stalag Luft 3. O campo, localizado a 160 km a sudoeste de Berlim, foi projetado para evitar tentativas de fuga, com cabanas elevadas para os prisioneiros, microfones enterrados no chão para captar qualquer som ou vibração no terreno, e um local sobre solo arenoso, onde seria difícil cavar túneis de fugas. No entanto, a engenhosidade, a determinação dos militares americanos, britânicos, canadenses e de outros militares da Força Aérea Aliada, mantidos em cativeiro, provaram ser uma força formidável. Liderados pelo piloto da Royal Air Force, Roger Bushell, os prisioneiros passaram quase um ano
construindo 3 túneis, cada um com seu nome, Tom, Dick e Harry, com o objetivo de alcançar a cobertura protetora da floresta fora do perímetro do campo. Os prisioneiros trabalharam por mais de 1 ano em condições claustrofóbicas. Agora, para se ter uma ideia da escala e magnitude dos esforços desses homens, esse foi o material que eles conseguiram roubar e usar em sua fuga. Quando os prisioneiros finalmente conseguiram escapar, a máquina de guerra nazista lançou uma caçada humana massiva. Embora 73 dos fugitivos tenham sido recapturados, 3 conseguiram fugir com sucesso. Mas em uma trágica reviravolta nos acontecimentos, o próprio Adolf Hitler ordenou a execução de 50 dos homens capturados, como um aviso aos outros prisioneiros, violando assim a Convenção de Genebra. Clive James Nutting, que encomendou um cronógrafo Rolex Oyster 3525 enquanto estava preso em Stalag Luft 3. O relógio foi entregue no acampamento no dia 4 de agosto de 1943, numa época em que os túneis já estavam em construção, e Nutting realmente participou de todo o planejamento dessa fuga. Mas a incapacidade de Nutting de usar o túnel antes de sua descoberta provavelmente salvou sua vida. Mais tarde, em 1948, ele escreveu ao Rolex, solicitando sua fatura final, demonstrando assim a paciência e a compreensão da empresa. O cronógrafo Rolex Oyster 3525 de James Nutting, junto com toda a correspondência que ele trocou com Hans Wilsdorf, foi vendido em leilão em 2007 por 66 mil libras. Até o momento de gravação desse vídeo eu não sei de outra atualização desse relógio. Mas o próprio Nutting passou a trabalhar como consultor para filmes baseados nas fugas de Stalag Luft 3, garantindo que a coragem e o sacrifício dos envolvidos nunca seriam esquecidos. Essa conexão entre a Rolex e os prisioneiros de guerra aliados durante a Segunda Guerra Mundial é uma prova do legado duradouro de uma empresa que manteve os seus valores e o espírito daqueles que lutaram pela liberdade contra todas as probabilidades. Muitas pessoas perguntam, por que a Rolex é tão cara? Por que ela é tão famosa? E essa é apenas uma história de tantas que merece ser contada e lembrada, que consolida não apenas o nome da empresa, mas sim o que ela representa e busca. Esperança, resiliência do espírito humano diante de adversidades inimagináveis. Precisamos refletir sobre esse capítulo incrível da história, para admirar e honrar a coragem dos prisioneiros de guerras aliados, e também por aqueles, como Hans Wilsdorf, que fizeram o que estava ao seu alcance para mudar o rumo dos nossos destinos, onde um simples ato de bondade, como receber um relógio, se tornou um farol de esperança durante o momento mais escuro da humanidade.